Boa noite, pessoal. Para quem está chegando, vamos dar continuidade ao nosso coelhinho. Então, vamos iniciar. Eu fiz essa orelhinha aqui, ó, que eu fiquei de fazer porque era igual, e já fiz aqui dentro. Aí agora eu vou ensinar a fazer aqui, ó, como eu fiz aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar diluente. Oi, Márcia. Márcia, o áudio tá bom? Fala para mim aí se tá bom o áudio. Então vamos lá. Coloquei diluente. Vou pegar rostinho de boneca, deixa eu só abrir as tintas. Então, dentro da orelhinha eu vou usar rostinho de boneca, rosê e rosa antigo, por enquanto na base. Vou pegar o rostinho de boneca, vou colocar um pouquinho de diluente, ó, e vou fazer uma misturinha. Com esse pincel, esse é 0,54 da Acrylex, ó, vou preencher aqui no centro, ó. Vou preenchendo, fazendo movimento circular. Eu vou até quase o final, ó, da ponta. Aí vou pegar o rosê, com o mesmo pincel, pego o rosê. Vou colocar aqui onde eu parei com o rostinho de boneca e vou esfumaçar.
Aí vou esfumaçando, ó, misturando bem em cima do rostinho de boneca. Aqui eu coloco mais um pouquinho do rostinho de boneca, né, que é a misturinha com aquarela silk diluente. E vou aplicar o rosê. Preencho até o final com o rosé, ó. Venho em cima do rostinho, do lado do rostinho aqui, ó. E acentuo mais, sombreando, ó. Vou aqui no contorno, ó, um pouquinho. E vou esfumaçando. Agora eu vou pegar o rosa antigo e vou acentuar em cima do rosé, ó. Pego lá no pouquinho, ó, no a volta do rostinho, ó, e venho descendo, ó, e aí vou esfumaçando, ó, dando mais uma acentuada nessa sombra. Venho aqui embaixo, vou subindo, ó, no contorno. E esfumaço. Aí aqui eu pego um pouquinho do cinza. E vou colocar aqui só na pontinha, ó. Lavo bem o pincel, seco e vou esfumaçar, ó. Deixando um acinzentado aqui na ponta da orelha, que é onde faz a sombra da parte de fora, ó. É colocando aos poucos, para não fazer muito forte, ó. Vou pegar um pincel menor. Vou pegar um pouquinho do marrom junto com o rosa antigo, ó. Faço uma misturinha, ó. E vou dar mais uma acentuada aqui, ó, no pezinho do rostinho, ó. Esfumaço. Hoje vai ter jogo, aí estão soltando fogo, aí minhas cachorrinhas vai começar a latir. Elas vão fazer parte da live. Soltou fogo, elas começam a latir. Ó, aí, ó, dei mais essa acentuada. Agora eu pego um pouquinho de branco.
Vou pegar um pouquinho de branco, vou colocar aqui, ó, aonde eu coloquei o rostinho de boneca, onde eu deixei a claridade, e vou já fazer uma luz, ó, clareando onde vai ficar a luz. Que aí depois de seco, eu venho com uma luz seca aqui em cima. E vou, ó, já dando uma esfumação. Certo? Então, aqui a orelhinha tá pronta. Vou dar continuação na pele. Vou pegar o palha, né, a misturinha de palha. E vou preencher aqui já, ó, que é o pomponzinho dele, né? Vamos preencher aqui que tá por trás do pezinho, então vamos fazer aqui primeiro. Em seguida, eu vou pegar o areia. E vou esfumaçando, ó, puxando pra cima. Vou com camurça, ó, na volta do pezinho, onde vai ficar a sombra, ó, mais escura, ó, e vou subindo, ó, para cima, fazendo movimento, ó, e esfumaço, ó. Agora eu pego um pouquinho do marrom, ó, coloco um pouquinho do marrom e o cinza. Ó, eu troquei de pincel, né, para fazer a área menor. Esse pincel aqui é da Acrylex, só que é o 0,53. Ó, aí eu pego essas duas cores juntas e vou acentuar essa sombra, ó. Eu aplico aqui, aí eu lavo o pincel, seco bem o pincel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sônia, Santina, Elisa. Para quem tá entrando, boa noite. Então, aí dando continuação, ó, fiz a sombra. Agora eu já venho com um pouquinho de branco, ó, clareando. Eu aplico aqui aonde eu coloquei a misturinha, ó, e já venho clareando, ó. Vou dar sequência aqui, ó, na mãozinha. Agora vamos fazer o bracinho. É a mesma coisa, eu vou pegar a mistura de palha com diluente, aquarela silk, ó. Vou aplicar.
Ó, trago até quase o final. Aí já entro com o areia, ó. Boa noite, Suzy. Boa noite, Cosmínia. Obrigada, Santina. Então, vamos dar continuação aqui, ó, na pele, que é o bracinho, né? Eu fiz esse aqui já deixei pronto, porque é igual, é a mesma coisa, né? Então, eu adiantei um pouco para trazer mais adiantado, tá? Aí, em seguida, já venho com o camurça, ó. Aí, aqui tem uma dobrinha, ó, por baixo do braço, né? Da blusinha da camisinha, né? Aí, ó, eu venho com esse camurça aqui, ó, e vou esfumaçando, ó. Boa noite, Marisa. Boa noite para quem está chegando. Às vezes eu falo um pouquinho atrasada, porque eu fico concentrada aqui, ó, na pintura. Aí depois eu dou uma olhadinha para quem está entrando, né? Mas boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindas. Ó, aí, ó, esfumaço, ó, fazendo uma sombra, deixando, ó, essa parte aqui mais clara. Aí, em seguida, agora eu venho com o cinza e o marrom juntos no pincel, ó. Pego só um pouquinho de cada, faço uma misturinha, ó, e vou dar a profundidade, ó. Aí eu lavo o pincel, seco e esfumaço. Daquele pouquinho de tinta que eu coloquei, eu faço uma sombra esfumaçando. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda. Aí, ó, assentou a sombra aqui embaixo, ó, da manguinha da blusinha dele. Aí tá pronto. Já vou fazer aqui em cima, ó, que é o pescocinho. Então, já vou fazer aqui, ó, com a misturinha, pego. Preencho tudo, quase, ó, e venho com areia. E termino de completar. Ó, aqui faz parte também da pele. Ó, vou, ó, fazendo movimento. Aqui é uma entretela de algodão, para quem conhece, né? Gosta de pintar na entretela, é um medalhão, serve como aplique, né? Ou para fralda ou para manta.
Eu gosto de usar na manta, né? Esses medalhão fica muito bonito na manta. Faz uma manta bem bonita para os bebês. Então, aí venho com o cinza e o marrom, sempre juntos, os dois no cantinho do pincel, ó, faz uma leve misturinha, ó, dos dois. Ele dá um tom assim, nem cinza e nem marrom, vai ficar assim, uma mistura bonita, deu uma tonalidade bem bonita essa pele de coelho. Ó. Aí assentou. Ele só vai aparecer mais depois quando fizer todos os pelinhos, terminar tudo, né? Aí vem luz, sombra novamente e os pelinhos. Por último, eu coloco os pelinhos. Ele só vai dar vida mesmo quando tiver com os pelinhos e os olhinhos prontos, né? Ó, aí fiz o pescocinho. Posso escurecer um pouquinho aqui, ó, que tá fazendo sombra da camiseta, ó. Aí eu escureci bem levemente. Bem pouca tinta. Pega só o pincel sujo, lava bem o pincel e esfumaça, ó. Certo? Aqui é o pezinho, né? Então, eu fiz esse aqui e deixei esse para fazer com vocês. Então, eu vou preencher todo de palha, né? A misturinha, ó. Essa parte aqui, a sola do pé dele é bem mais clara. Aqui é uma parte da perninha, parte de cima, né? Aqui, ó, é a parte ainda da perninha que aparece um pouquinho. Então, eu pego palha, coloco aqui. Pego o areia. Termino de preencher, ó, com areia. Aí eu pego um pouquinho do camurça, vou escurecer aqui, ó, em volta dos dedos. E esfumaço para cima, ó, puxando para cima. Aí agora eu venho com o cinza e o marrom, bem pouquinho, porque aqui é uma área bem curta. Aí, ó, coloco lá, aplico com o cantinho do pincel, ó. Aí eu lavo o pincel, seco bem e esfumaço, ó.
Trago um pouquinho aqui na volta do contorno. Aí aqui em cima, onde eu deixei a claridade, eu vou colocar um pouquinho do branco, ó, e dou uma clareada. Ele tá por cima do pomponzinho, então tem que ficar mais clarinho aqui, certo? Vou terminar de preencher aqui. Preencho todo com palha, porque aqui é bem claro. Eita, hoje tem jogo. Aí tá uma festa só aqui de fogos. Daqui a pouco a Milha e a Bela começam a se manifestar. Ó, aí eu coloco um pouquinho do areia aqui, ó, embaixo. E esfumaço um pouquinho, ó, bem leve. Camurça também é bem suave, só aqui, ó, no contorno. Faço um pouquinho aqui embaixo, ó, das pegadas. Faço uma leve sombra, ó. E um pouquinho atrás dos dedos, assim, ó. Venho com o marrom e o cinza. Vou lá no contorno, lá embaixo, ó. E coloco aqui um pouquinho, ó. E aqui, ó, desço um pouquinho atrás dos dedos. Lavo o pincel e vou puxar um pouquinho, ó. Fortaleço um pouquinho aqui embaixo das pegadas, ó. Só o pincel sujo, ó. É uma leve sombra. Ó. Agora eu vou pegar um pincel pequeno. Esse é o 4210. Vou pegar o rosé. Lavar ele. Primeiro hidrato na água. Vou pegar um pouquinho do rosé. E vou fazer aqui as pegadas, ó. Já vou marcar elas. Coloco um pouquinho embaixo. E vou, ó. É, Márcia, uma esquinha. Só uma esquinha, ó. Aí coloco na parte de baixo, ó, deixando mais clarinho a parte de cima.
É bem suave essa pegadinha. Pego o marrom e o cinza, a mesma misturinha, e vou dar uma acentuada, ó, aqui embaixo, ó. Coloco no contorno, ó, e dou uma acentuada. Certo? Pego o branco e vou iluminar. Certo? Agora eu vou fazer um olhinho. Vou fazer um olhinho. Já, se não der tempo de fazer o outro, eu volto com ele pronto depois, porque eu vou fazer um e é a mesma forma de fazer o outro. Eu pego um pincel, ó, eu uso esses pincéis aqui, ó, da Condor 4210, ó, para preencher a parte menor do olhinho, que é o branco, né? Então, eu vou pegar o branco, pego um branco, esse meu branco já é diluído com aquarela silk, né? Para ele não ficar muito duro. Então, eu já coloco um pouquinho de aquarela silk e deixo ele diluidinho. Vou pegar o cinza claro, deixa eu ver, deixa eu já deixar as cores aqui. Deixa eu abrir as cores aqui para facilitar tudo que eu vou usar. Então, vamos lá. Ó, então, eu vou utilizar branco, cinza claro no olhinho, sépia e preto. Então, ó, vou pegar com esse pincel, vou pegar, vou preencher, ó, essa, qual que é melhor de fazer, esse ou esse aqui? Vou preencher aqui, ó, essa parte branca, ó. Preencho, ó. Olhinho, tem que ter calma para fazer. Não pode fazer correndo. E o olhinho que dá vida ao bichinho, né? Enquanto não, o olhinho não tá pronto, ele não aparece. Ó, aí preenchi. Vou pegar o cinza, cinza claro, e vou preencher essa parte aqui, ó. Toda essa parte. Aqui, ó. Vou fazer uma base, ó, com o cinza claro para mim poder vir escurecendo com a outra cor. Aí peguei um pouquinho de sépia, bem pouquinho, ó, e vou colocar aqui, ó, em cima. Ó. Aí eu lavo o pincel, seco bem e vou esfumaçar ele, ó, trazendo
para baixo, ó, um pouquinho. Eu vou colocando aos poucos, ó, que é para não sumir com o cinza claro, ó. Vou esfumaçar, ó, em cima do cinza. Venho do outro lado. Ó, coloco lá no cantinho, ó, e vou trazendo, ó, pro centro. Pego o branco e dou uma clareada aqui, ó. Ó, vou fazendo movimento para lá e para cá, ó, com o pincel, ó, e vou clareando. Vou pegar um pincel um pouquinho maior para mim preencher essa outra parte aqui. Agora eu vou pegar o sépia puro e vou preencher, ó, o restante, ó. Vou só colocar aqui, ó. Tem que pegar o pincel menor mesmo. Pincel pequeno, ó. E vou esfumaçando, ó. Aí eu já puxo mais aqui, ó. Mais uma sombra. Em seguida eu venho com o preto, ó, e vou esfumaçar o preto, ó, em cima do sépia, formando essa bolinha, ó. Aí eu vou modelando, sabe? Vou modelando ele. Ó, se precisar eu coloco mais um pouquinho do cinza aqui, ó. Vou arrumando essa parte aqui, acertando, ó. Ela ficar mais larguinha um pouco, ó. Venho com o preto, esfumaço bem aqui. Agora eu vou pegar o Aquarela Silk. Marrom. Ó, vou pegar a Aquarela Silk marrom. Vou colocar um pouquinho no prato, ó. Tem que tomar muito cuidado com essa tinta a hora que vai usar, porque ela espirra à toa. Se você apertar demais, aí expande tudo. Aí vou pegar o sépia, ó. Vou pegar o sépia e vou diluir um pouquinho. Pego um pouquinho do preto, ó, e misturo, ó. Ele não vai ficar nem um preto carregado e nem um sépia.
Vai ficar bem suave. Agora eu venho, carrego o pincel, ó. Esse é o 421, ou 422 da Condor, esse é o 000. Mas serve o outro que tem só 2 zeros, ó. Aí agora eu vou contornar. Certo? Aqui eu vou trazer bem leve, bem fininho, ó. Aí agora eu já venho e puxo os cílios, ó. Aí eu venho aqui, aonde eu, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui em cima eu puxo uns bem menorzinho, ó. Ajeito aqui, ó, o contorno. Vou pegar o boleador, pego o branco e vou fazer um ponto de luz aqui, ó. Faço essa parte maior, ó. Vou pegar um menor, que eu tenho, é o joguinho, eu tenho o joguinho. Aí tem um que é menorzinho, são 3. Tem 3 tamanhos. Esse aqui tem as pontas bem fininhas, ó. Aí eu pego o menorzinho e vou fazer um ponto de luz menor. Eu vou fazer outro aqui. Quando secar, eu retoco, volto retocando. Então, na próxima live eu já ensino a retocar, ó, que vai sumindo, ó. E aqui também vai sumindo a sombra, a luz, né? Aí eu venho retocando, certo? Aí eu vou fazer o outro, quando eu vier na próxima live, eu já trago com esse aqui pronto e a gente finaliza retocando ele. Vou mostrar os trabalhos para vocês, deixa eu só fechar aqui as tintas. Vou tirar. Deixa eu colocar um paninho aqui em cima. Acho que não borra, não. E vou mostrar para quem não viu ainda os trabalhos, né? São passar as tintas aqui para não correr o risco. Tá. Então, ó, tem esse casal de ursinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar os dois. Mexi na câmera, a câmera tremeu. Pera aí. Ó.
esse casal de ursinho. Aí, o guaxinim, ó. Dá pra ver, né? A patinha, ó. Que fofa. Segurando uma balinha. Meus bichinhos gostam de doce. Tem a oncinha, ó. Que fofa. Ah, lembrei, ó, da outra live eu falei, não lembrava o nome desse extenso aqui, chama costela de Adão, essas folhas. Aí a coelhinha de chupeta também, ó. Ó que fofo, macacãozinho, tudo bem trabalhadinho. Ela tá segurando um marshmallow. Aí tem o leão, o leãozinho, ó, que fofo. Tá muito fofo, meus bichinhos, gente. Aí eu fiz a leoa para fazer conjuntinho com o leão, né? E o tigrinho, ó, que fofo também, ó. Trabalhei tudo com essas folhagem aqui, costela de Adão. Aí fiz a tigrinha também, ó, para fazer par com o tigre. Então, esse curso quem quiser adquirir, é só clicar o link, tá lá na minha bio. Tá saindo por apenas R$ 97. O curso com 10 bichinhos, 10 projetos, 10 videoaulas gravadas, com guia de cor, acompanha o risco no tamanho original. É só clicar lá na minha bio para adquirir. E tem uma promoção que eu coloquei, quem não adquiriu ainda os bichinhos encantados, comprando esse curso dos bichinhos de chupeta, o curso Bichinhos Encantados sai com 50% de desconto. Só que essa promoção vai só até dia 7 de abril, que aí você compra tem o link lá dos dois, ou individual, né, que sai R$ 97, ou os dois cursos que sai, que é o de bichinho, né, encantados, que sai com 50% de desconto. Na compra, só sai com 50% de desconto na compra junto com o bichinho de chupeta, tá? Essa promoção. E aí, quem não conhece os bichinhos encantados, os outros bichinhos encantados, são o primeiro curso que eu fiz, ó, que são esses, ó. Tem a coelhinha, ó, com a cenoura. Tem a girafinha. O ursinho marinheiro, ó. Todos trabalhados com estêncil, ó, decoração de estêncil. Tem a elefantinha, ó, com bombom na mão. Tem o tigrinho, ó. Vocês veem como eu amo o tigrinho, né? Tem a pandinha, ó, que fofa.
tem a ursinha, que é o risco bônus, né, que foi do Bichinhos Encantados, e nesse curso, de Bichinhos com Chupeta, né, tem esse coelhinho que eu estou fazendo, de bônus. O É só clicar lá na minha bio, baixar o risco e pintar. As aulas estão ficando gravadas, né, para quem quiser depois fazer, né, com calma. É só baixar o risco lá e pegar e pintar. E depois vai ter mais um bônus do Bichinhos de Chupeta. Terminando esse coelhinho, aí eu vou fazer outro bônus. E vou mostrar minha paixãozinha que eu fiz de Páscoa, né? Que foi a pandinha, ó, com os donuts e o pirulito, ó, e ovo de Páscoa. Olha que fofura que ela é. É uma pandinha disfarçada de coelho. Tá fofa? Certo? Então é isso. É só adquirir. Para quem não pegou ainda o de Bichinhos Encantados, né? Aproveita essa promoção que vale muito a pena. Os dois está saindo por R$ 145,50, levando o bichinho com chupeta e os bichinhos encantados. Aí quem não quiser, é só comprar individual. Cada um deles custa R$ 97,00. Tanto faz o bichinhos encantados como o bichinho de chupeta. Ok? Então, aí é isso, pessoal. Aproveita a promoção, vem pintar essas coisas fofas comigo junto. Tá bem explicadinho lá nas videoaulas, tá um conteúdo bem explicadinho. Então, para quem gosta de bichinhos, né? Vamos e depois eu vou fazer mais futuramente, né? Vou trazer outros cursos aí de bichinhos. A minha paixão é bichinhos, então eu vou dar continuidade fazendo bichinho. Vou trazer muitas novidades para vocês. Então, Cosminha, o pandinha de Páscoa, para mim vender ele, eu tenho que gravar a aula, entendeu? Aí gravar uma, porque eu só fiz ele, porque não dá tempo de fazer mais, né? Mas depois eu vou gravar ele para vender. Eu vou fazer outro, vou talvez não fique para essa Páscoa, mas para outra Páscoa, né? Mas eu vou gravar. Eu fiz ele porque eu queria fazer alguma coisa de Páscoa, né? Só para mim poder me satisfazer fazendo alguma coisa de Páscoa, né? Aí eu achei ele muito fofo. Eu cheguei a selecionar os riscos, mas não deu tempo. Então, eu quero agradecer a minhas alunas, todas as minhas alunas que me incentivam, que me dá maior força, maior apoio. Eu não jamais pensei que eu fosse entrar nesse mundo digital, né? Então eu só fazia revista antigamente, né? Quando tinha as editoras, eu fazia as revistas. Aí parou as revistas, eu
me fechei só aqui dentro da minha casa com as minhas alunas, né, presenciais, e não fiz mais, nada, sabe. Aí o pessoal começou minhas alunas começaram a me incentivar para mim postar, aí eu comecei a postar os pedacinhos, e aí o pessoal começou a me pedir, a Vânia Maciel, né, começou a pedir para mim fazer curso online, pessoas de fora, né, começaram a fazer pedido para mim, né, e me incentivar, e aí eu comecei. E agora eu comecei, eu vou dar continuação, né. Como eu falei na outra live, eu estou aprendendo ainda mexer com esse digital, né, tudo é novo para mim, então eu estou aprendendo aos pouquinho, eu pego uma coisinha dali, outra de cá e vou aprendendo. Aí eu tenho, né, o meu filho, que é o meu produtor, né, que ele que, edita todos os vídeos, sobe para a plataforma, e o meu outro filho também me ajuda, me dá dicas de alguma coisa, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, ele me explica. E o meu esposo, né, que está ali comigo sempre também, é ele que escaneia para mim os desenhos, é quem bate os guia de cor para mim. Então, assim, nós estamos numa equipe, né, em família. Então, eu dependo deles, eles estão me ajudando, me incentivam bastante, né? E é isso. Obrigada, Cosmínia, obrigada. Lúcia, também sinto muita saudade dessa turminha, né? Que às vezes a distância, né? A distância faz a gente se distanciar, né? Porque eu admiro muito vocês, você, a Sueli, a, a Jaque, né, que vinha de tão longe, a Lúcia, a outra Lúcia, que vinha de tão longe, nossa, era muita coragem, né, que vocês vieram. Eu fiquei muito feliz pelo tempo que vocês fizeram aula comigo, sinto saudades, mas a gente continua as amizades, amigas, né? E é isso. Então eu vou me despedir por aqui. Boa noite para todas. Fico gratas por todas ter ficado aqui até agora comigo. E eu volto, eu vou falando conforme eu resolver entrar na live, né, para dar continuação, aí eu mando um WhatsAppzinho avisando, entendeu? Anuncio lá para a gente continuar esse coelhinho, finalizar ele para a gente começar outro, né? E é isso. Boa noite a todas. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada.